Olá, meninas do Cafezinho da Tarde. Bem-vindas aqui a mais um estudo em nosso ministério. Hoje nós vamos estar concluindo o estudo no livro Vivendo com Espinhos, de Mary Ann Froelich. Esse livro ele não tem tradução para português ainda. E foi uma das razões que eu quis, fazer o estudo no livro, porque eu penso que seria assim uma bênção para as mulheres do Brasil, mulheres de língua portuguesa, que não têm conhecimento da língua inglesa, poder estar estudando um pouco sobre essa ideia de viver com espinhos. A história minha com esse livro é bem interessante. Quando eu estava pesquisando livros sobre mulheres da Bíblia, eu vim ao encontro desse livro em uma loja de livros usados, num sebo, E eu tava lá pesquisando sobre livros. E daí, eu tava olhando os livros com o nome das mulheres da Bíblia, E alguma coisa nesse livro me chamou a atenção. E ele não tava nem assim, de frente, que tem os espinhos e tudo. Ele tava de lado. Aí eu disse, vivendo com espinhos, Aí peguei o livro, quando eu li a parte de trás, eu me encontrei, Porque ele falava realmente sobre o que eu estava vivendo naquele momento. E daí já veio no meu coração a ideia, do cacto. Vou pegar aqui um cacto para mostrar para vocês. Nós abraçamos, a ideia de cacto para esse estudo, Mulheres Como Eu, porque, primeiramente, eu sou nordestina, como vocês sabem. Eu sou de Juazeiro do Norte, Ceará, originalmente. E o cacto, para mim, ele, além de representar a minha terra, ele representa resiliência, que é o poder de você conseguir superar as dificuldades da vida. E o cacto, ele é cheio de espinho, mas mesmo assim, ele floresce, Ele dá flor, mesmo com uma dificuldade tão grande que ele passa, com a falta de, a escassez de água. E isso me chamou muito a atenção. E o versículo que Deus tinha falado ao meu coração para esse estudo do Mulheres Como Eu foi Isaías 58:11, que fala, eu, o Senhor, sempre os guiarei até mesmo no deserto, e lhes darei de comer, e farei com que fiquem sãos e fortes. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte de onde não para de correr água. Isso para mim falou muito ao meu coração, essa questão do cacto, Essa questão de florescer, mesmo em uma terra seca. E esse livro, ele fala sobre como nós cristãos, nós podemos viver com espinhos na carne de uma forma bíblica, como nós devemos estar vivendo com esses espinhos de uma forma como as escrituras tratam. Eu sei que hoje em dia a gente vive em meio a uma sociedade que fala muito da teoria da prosperidade, O cristão, ele tem infelizmente, ele é bombardeado por ideias de que o cristão não deve sofrer porque ele é filho de Deus. E a Bíblia, ela realmente fala o contrário disso, Que a gente deve carregar a nossa cruz. O próprio Paulo orou que Deus tirasse o seu espinho e Deus não permitiu que isso acontecesse, Não foi a vontade de Deus. E eu lembro que quando eu comecei a compartilhar sobre a minha fibromialgia, as pessoas ficavam, não, ora mais para Deus tirar, continue orando, faça jejum e a unção da cura e aquela coisa como se a cura para mim fosse algo, de certa forma, premeditada, fosse algo garantido, que Deus tinha que me curar. E Deus não tem que nada. As únicas coisas que Deus não faz, ele não mente e ele não erra, Então, assim, pra mim, isso ia totalmente contra as coisas que Deus falava comigo, E eu comecei a orar que Deus me ensinasse como viver com esses espinhos. E foi daí que Deus mandou esse livro na minha vida.
E ele não fala apenas dos espinhos da doença crônica, ele fala dos espinhos da depressão, da solidão, da perda de um ente querido, né, que é o luto, e outros espinhos que a gente tratou ao longo desse estudo. E nós fomos vendo passos que nós podemos dar na nossa vida que vão nos ajudar a lidar biblicamente com esses espinhos. E foi daí que nasceu o estudo Mulheres Como Eu, né? E nós fomos tratando mulher por mulher esse estudo. Nesse último capítulo, que é o capítulo 20, então já estamos há 20 meses estudando esse livro. Muitas pessoas perguntam, Carida, como é que você consegue ler tantos livros, né? Então, gente, eu não leio tudo de uma vez, eu vou lendo aos pouquinhos. Cada livro, eu vou lendo ali aquele livro de uma forma bem compassada. Então, eu leio um capítulo desse livro por mês. E no capítulo não é muito grosso. E eu tenho uma cestinha aqui só de livro das mulheres como eu. Vou te mostrar pra vocês. Isso aqui são os meus livros das minhas mulheres, ó. Do estudo. E daí eu vou lendo um livro por semana, né? Um capítulo de um livro por semana. E essa semana foi desse daqui. E esse daqui, o capítulo dele fala assim, encerrando o segredo, né? É o que fala nesse capítulo. Mudar o coração humano e sociedade estão interligados como as duas pilastras da cruz. Então, da mesma forma que a cruz ela é assim, mudar o coração humano e mudar a sociedade, eles estão interligados. Então, não há mudança na sociedade se não mudar primeiro o coração humano, né? Os desejos do coração humano. É uma frase de Henry Nouwen. A pergunta não é onde está Deus, mas onde está a igreja quando sofremos. Então, nós temos que compreender que nós, como igreja de Cristo, nós somos instrumentos. Oi, dona Wanda! Nós somos instrumentos do Senhor na vida de outras pessoas. Deus, nós somos as mãos e os pés do Senhor aqui na terra. O Senhor, ele pode fazer até as próprias pedras clamarem, como diz a Bíblia. Mas nós devemos, como cristãos, nos permitirmos ser usados como instrumento do Senhor na vida de outras pessoas. Quando há sofrimento, apenas esteja com o outro. Disponha a misturar suas lágrimas com as dele. Oi, tia Nelma! Então, nós vamos estar como os amigos de Jó, né? Antes de pecarem contra ele, de o acusarem, eles apenas sentaram com ele, ficaram ali fazendo companhia, permitiram-se ser um coração batendo ao lado daquele que sofre. Não julgando, né? Não é nosso dever julgar, mesmo se foi erro da pessoa. No último dia, Jesus olhará sobre nós, não procurando por medalhas, diplomas ou honras, mas por cicatrizes. É uma frase de Brennan Morning. Então, nós temos que ter esse zelo de que o Senhor, ele não está procurando uma performance em nós. Ele não está procurando quem faz melhor isso ou aquilo. O Senhor, ele está procurando cicatrizes para curar. Ele sabe que nós somos quebrados. Ele sabe das nossas limitações. E ele está procurando pessoas para cuidar, para amar. E nós não devemos nos fazer de fortes, como se nós pudéssemos mais ou nós fôssemos mais. Nós temos que ter a humildade de reconhecer quem nós somos em Deus. Porque nas nossas fraquezas ele se faz forte. Os espinhos, no caso as cicatrizes, né, de Cristo foram evidência importante para os seus discípulos. Quando Jesus vem para aparecer para os discípulos depois da sua ressurreição, os discípulos perguntam, né, cadê as cicatrizes, né? O Tomé fala, só acredito se eu tocar. E Jesus vai lá e mostra a cicatriz. Ele poderia muito bem, depois da ressurreição, não ter mais cicatriz nenhuma, né? Ele poderia estar totalmente, mas ele se permitiu continuar com as cicatrizes do seu sofrimento no seu corpo glorificado
para que pudesse ser evidência do poder de Deus, que Deus o ressuscitou dos mortos. Eu fico imaginando muitos de nós, quando eu li isso, eu fiquei pensando assim, muitas pessoas escondem as suas cicatrizes. Elas têm depressão e elas não querem que as pessoas saibam que ela tem depressão por medo do preconceito. E eu entendo isso, porque eu já tive depressão e eu não aceitava na época. Eu pensava que depressão, cristão não podia ter depressão, porque eu não entendia que depressão era algo clínico, era uma disfunção hormonal. Eu imaginava que depressão era algo espiritual, né? Já falei várias vezes sobre a depressão, inclusive no capítulo que fala sobre a depressão. Mas eu imaginava que era algo assim, eu crente não podia ter depressão, era um estigma que eu tinha. E estava totalmente errado, que não me ajudou em nada, que só me fez sofrer 3 anos e não ter um conhecimento sobre aquilo, né? Que era realmente uma disfunção de hormônios no meu cérebro. Era algo químico. Mas que o estigma faz você, né? Depressão é falta de fé, depressão muitas vezes as pessoas pensam isso. Então, depressão, solidão, doença crônica. Não, você tá doente é falta de fé. Não, você tá com depressão é falta de fé. Tudo é colocado como falta de fé. E as pessoas muitas vezes não permitem-se ser sarados. Eles escondem o ferimento. E isso não ajuda em nada no poder de Deus. Porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Eu não cuido dos meus filhos em casa para ser melhor que ninguém. Eu não tenho uma doença crônica e vivo com ela para ser melhor do que ninguém ou pior do que alguém. Mas o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na minha fraqueza. E esconder que eu tenho uma doença crônica e que eu sou limitada, como eu vou estar testemunhando o que Deus faz na minha vida se eu estou escondendo por onde ele trabalha? Vocês estão entendendo? Então, eu não escondo mais. Eu não me faço de coitada, mas eu não escondo o que eu passo. Porque o que Deus, os milagres diários que Deus faz na minha vida, eles se aperfeiçoam na minha fraqueza, na minha fragilidade, nas minhas limitações. E nós, como cristãos, nós devemos ter a consciência disso. Não é que você vai sair para ir com uma fita que, né, eu tenho fibromialgia, ou eu tenho depressão, ou eu tenho ansiedade, ou seja lá o que for. Mas é que a partir do seu testemunho, as pessoas possam ver que é Deus quem está te capacitando. As pessoas perguntam para mim, Karina, como é que você consegue? É Deus, não sou eu. Eu, por mim, estava deitada numa cama. Eu não queria levantar. Eu queria ficar deitada. Por quê? Porque eu não tenho a menor vontade de levantar. Eu não tenho a menor vontade de fazer as coisas. Quando eu tô com dor, quando eu tô cansada, quando eu tô... Sabe? A minha vontade é essa. Mas Deus me dá a capacidade Ele me deu a possibilidade de gerar filhos, de ter meus filhos, de sobreviver meus partos. E de hoje poder não apenas criá-los, mas educá-los para Deus, para a glória de Deus. Quem capacita é Deus. Quem me capacita de estar dando esse estudo para vocês hoje é Deus. Eu não sou orgulhosa de que é a minha força, é a força de Deus em mim. E se eu não falasse das minhas limitações, eu estaria diminuindo o poder de Deus na minha vida. Como se fosse eu, como se fosse por mim, mas não é a graça e misericórdia de Deus na minha vida. Não podemos demonstrar de modo efetivo nossos milagres de Deus e seu poder se não estivermos vulneráveis a mostrar aos outros nossas cicatrizes. Lamentações 3, 32 a 33. Deixa claro que Deus não se alegra na aflição do homem. Deus, ele não vai te afligir com alguma dessas cicatrizes, né, desses espinhos, apenas para ele ficar feliz com isso. Desespero, solidão, doença crônica, coração quebrado, medo, o silêncio dele e luto, né? São os espinhos que a gente tratou. Então, Deus, ele não vai te afligir com alguma coisa ou permitir que alguma coisa dessa aconteça simplesmente
porque ele se alegra no seu sofrimento. Deus não se alegra no nosso sofrimento. Deus, ele permite essas coisas para que a glória dele seja engrandecida. Jó 36,15 nos fala que ele fala conosco nas aflições. Eu vou ler essa referência, que essa referência é muito boa. E dá aqui um segundo. Vou ler primeiro Lamentações. Lamentações 3, 32 a 33. Fala assim, ó. Pois, ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza de suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens, né? Deus não nos entristece porque isso o alegra. Isso não está na característica do caráter de Deus. Deus não se alegra no nosso sofrimento, de forma alguma. Jó 36, 15. Diz o seguinte: ao aflito, livra por meio da sua aflição e pela opressão lhe abre os ouvidos. Então o Senhor, como a gente falou, né, em um dos capítulos, que muitas vezes ele vai lhe livrar do sofrimento e muitas vezes ele vai lhe livrar pelo sofrimento. Então muitas vezes ele vai permitir que você passe por aquilo para haver um livramento na sua vida, e muitas vezes ele vai permitir que você passe por aquilo, ele não vai permitir que você passe por aquilo, ele vai lhe livrar do sofrimento e muitas vezes pelo sofrimento. Eu fui livre, né, da fibro pelo sofrimento e da depressão pelo sofrimento, né? Hoje eu não tenho mais depressão, mas eu tomo, uma das medicações que eu tomo para minha fibro é um antidepressivo, que eu demorei 6 anos para tomar, porque ele me livrava do... eu fazia controle de natalidade por calendário, e eu não queria ter, eu tinha medo, né, de engravidar e estar tomando uma medicação muito pesada. Então eu passei 6 anos sem tomar essa medicação para fibro, e eu só comecei o tratamento ano passado com o antidepressivo para fibro, porque o antidepressivo e o anticonvulsivo são 2 que eu já tentei e tem me feito muito bem. Mas se eu tivesse esse preconceito, essa coisa com a medicação, eu não teria nem começado. Então assim, o Senhor, ele nos ajuda, né, através de vários meios, mas ele nos livra ou do sofrimento ou pelo sofrimento. E nós não escolhemos o meio, né? É o Senhor que escolhe aquilo que é melhor para nós. Eu tava conversando com meu esposo, que eu dei uma certa ordem pra Bela, eu não lembro exatamente o que foi, e ela perguntou pra mim por quê. E daí eu falei, não, minha filha, porque a mamãe tá mandando, apenas confie, né? E daí eu parei para pensar, eu digo, meu Deus, eu espero que ela faz isso e eu não faça a mesma coisa contigo. Quando alguma coisa acontece na minha vida que o Senhor ou permitiu ou planejou, que eu não gosto, eu quero saber o porquê, eu quero entender o porquê. E uma das coisas foi vir para os Estados Unidos, né? Eu namorei meu esposo 6 anos, e a gente estava naquela de saber se morar no Brasil ou aqui. E o Senhor nos trouxe para cá por um motivo que acabou não sendo o plano da gente. E eu passei 5 anos em negação, né? Eu não queria morar aqui. E hoje eu vejo o tanto de coisa que o Senhor me fez beneficial, que Ele trabalhou em meu benefício, em minha revolta de não querer morar aqui. Hoje eu vejo que eu posso ensinar meus filhos, não preciso prestar contas ao governo, porque o estado que eu moro é um dos poucos estados nos Estados Unidos que é totalmente livre para a educação domiciliar. Então eu não preciso prestar nenhuma conta do governo
para nada da educação dos meus filhos. Eu não preciso... Nossa casa, né? Hoje está num lugar bem tranquilo que meus filhos podem brincar ao redor da casa. Eu tenho uma segurança. Eu não preciso estar preocupada em alguém invadindo minha casa. Enfim, são vários os benefícios, mas esses são alguns que eu posso nomear aqui. E eu olho para trás e eu digo, meu Deus, eu não confiei. Tipo, eu não acreditei, eu não entendia. E o Senhor só estava me dizendo, tá tudo bem, minha filha, confie, né? Eu quero você aqui. E eu lembrava que eu ficava com essa, eu quero você aqui, Deus me quer aqui. Eu não queria estar aqui, Deus me quer aqui. E é isso que ele fala pra gente na palavra dele, né? Que a gente deve confiar. E nem sempre a gente vai saber o porquê, mas ele fala que no futuro a gente vai compreender o porquê. A perseverança nos espinhos produz em nós maturidade, né? Tiago fala que quando a gente está perseverando nas dificuldades, eu vou ler para vocês, Tiago 1, 4 e 5. Tiago, quem quiser abrir aí a Bíblia. Agora eu não vou conseguir encontrar Tiago. Pronto. Tiago 1, 4 e 5 diz assim. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Foi assim que eu passei muito tempo, né? Então, isso aqui vai totalmente de contra quanto à teoria da prosperidade, né? Que fala que o cristão não deve sofrer porque é filho de Deus. E não é isso, né? A Bíblia não fala isso, pelo contrário. Os cristãos da igreja primitiva sofreram terrivelmente. Em tudo que a gente você possa imaginar. Perseguido, jogado aos leões, crucificado de cabeça para baixo. E nós temos que ter a consciência de que nós não somos... Jesus fala, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Nós sobrevivemos nossos espinhos, mas no fim eles são um milagre que Deus usa para nos resgatar. Então eu olho para trás e vejo o quanto que a minha fibromialgia me causou sofrimento. O tanto que estar longe da minha família no Brasil me causou sofrimento. Os sofrimentos que eu passei, né, nesses últimos 10 anos da minha vida. E eu fico imaginando, eu fico vendo tanto que eles me aproximaram de Deus. E eu fico imaginando se eu tivesse as duas opções, né, a opção de ir pelo jeito fácil e a opção de passar pelos meus espinhos. Qual eu teria escolhido, né? E eu sei que eu teria escolhido os espinhos, mesmo com tanta dor. Porque eles me aproximaram de Deus. Eu tenho a consciência tranquila disso. Porque eles me aproximaram de Deus. E eu escolho Deus. Eu escolho a proximidade com Deus. E eu escolho a vontade de Deus. A vontade de Deus, a Bíblia é clara quando fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E o que nos falta muitas vezes é fé de confiar. Como a Bela, né? De entender, não, a mamãe tá dizendo que é pra eu fazer isso, eu confio na minha mamãe. Minha mamãe nunca vai fazer uma coisa pro meu mal. E eu penso nisso, que nos falta fé, sabe? Nos falta esse desejo de confiar. Então, o passo 15, que é o último passo, esteja satisfeito em todas as circunstâncias. Filipenses 4, quem quiser abrir aí a Bíblia. Filipenses 4, 12 e 13. Diz o seguinte: tanto sei estar humilhado como ser honrado, em tudo, em todas as circunstâncias. Já tenho experiência tanto em fartura como de fome, assim como abundância como escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Gente, satisfação e alegria são duas coisas diferentes.
Alegria, você precisa ter um motivo para estar alegre, certo? A alegria, ela depende das circunstâncias ao redor. A base dela são as circunstâncias. A satisfação, ela é uma decisão. Então, não importa o que você está passando aqui embaixo, é você estar contente de que o Senhor está cuidando de ti. Então, são duas circunstâncias diferentes, né? A alegria, ela depende e a satisfação, não. E eu aprendi, Karina, Paulo também, né? Mas eu aprendi a estar satisfeita, a procurar motivos para me alegrar no Senhor, na sua presença, no seu cuidado, na sua provisão, na minha vida. E a buscar a Deus, independente das circunstâncias. Quando tá tudo bem, busca a Deus. Quando não tá tudo bem, busca a Deus. Quando tá mais ou menos, busca a Deus. Isso não é fácil, é um hábito que nós devemos criar como cristãos. Mas é algo que nós devemos aprender. O segredo, né? Esse capítulo é sobre o segredo é esse. É buscar a Deus, é estar satisfeito no trabalho de Deus, mesmo que a gente não entenda, né, a razão das coisas que estão acontecendo. Deus nos dá o segredo do contentamento, não a alegria. Contentamento transcende nossas circunstâncias. E ao fim da corrida, eu vou ler para vocês Tiago 1:12. Diz o seguinte: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Eu fico pensando assim, que nada que aconteceu com Jesus foi por acaso. Não foi por acaso que colocaram uma coroa de espinhos nele. Lembra do versículo que eu compartilhei com vocês logo no comecinho desse estudo, 20 meses atrás? Ele vestiu os meus espinhos. Então, no futuro, quando a gente aguenta essas tribulações, provações que acontecem na nossa vida, a nossa coroa de espinhos, ela vai ser substituída pela coroa da vida, quando nós chegarmos ao céu. Então, que nós possamos viver nossa vida aqui na Terra, buscando viver de modo digno dessa coroa de espinhos que o Senhor nos deu. A Ruth está dizendo aqui: tudo que passamos aqui não se compara com a glória que nos será revelada ou preparada por Deus para aqueles que o amam. Prosseguimos em fidelidade ao Senhor. Amém. Isso mesmo. Nós devemos ter a consciência, e é algo para trazer à memória o que dá esperança, né? Que Deus, ele sabe o que ele está fazendo. Deus, ele sabe o que ele está fazendo e ele não vai nos abandonar. As nossas cicatrizes nos deram salvação, né? 1 Tessalonicenses. Meu marido tá brincando com os meninos lá embaixo, escutando a vozinha do Thomas. 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então devemos sempre dar graças pelas situações que nós estamos passando. Então eu vou orar nesse momento, gente. Esse foi um estudo muito intenso, né? Deus sabe o que eu passei para conseguir continuar esse estudo com vocês. Foram 20 meses nesse livro, né? O próximo mês, faltam 4 mulheres, né? Agora estamos no mês de outubro, novembro, dezembro e janeiro. Então, faltam as mulheres de outubro, novembro, dezembro e janeiro, a gente termina o estudo. Em novembro, eu vou estar fazendo uma revisão desse estudo todo. Então, vou passar os 15 passos. Vou passar os 15 passos, todos, um por um, para vocês terem ali um estudo, né, de revisão desses 15 passos. Mas eu vou passar 2 meses que não vai ter mais estudo de espinhos. Então, a gente só vai ter 4 estudos por mês
dessas mulheres, dessas últimas, que vai ser Isabel e a mulher hemorrágica. Vão ser só 4 estudos. Então, Lídia e Eunice e Lloyd vão ter 5. E Isabel e a mulher hemorrágica vão ter só 4. Então, eu vou estar orando por todas nós agora, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos encoraje. E que o Senhor nos ajude a viver, né, de modo digno das provações que Ele nos permitiu. Tá bom? Senhor Deus, nós te pedimos nesse momento por todas as mulheres que estão fazendo Mulheres Como Eu. Desde o início, aquelas que pararam no meio por situações adversas na vida, as que somos várias sementes, né, lançadas em vários diferentes solos. Te peço, ó Pai, que aquelas que os sofrimentos desse mundo, as preocupações sufocaram o broto. Te peço que o Senhor esteja com elas. Te peço por aquelas que caíram em solo fértil, que o Senhor esteja abençoando, que continue crescendo. Te peço por aquelas que o ladrão veio e roubou, né, a semente, que o Senhor esteja cuidando, protegendo delas. Te peço, ó Pai, que o Senhor esteja cuidando de cada uma dessas mulheres, meu Deus. Oh, meu Deus, ajuda que nos seus lares, nas situações difíceis que elas passam, elas compreendam que a tua vontade, ó Pai, é boa, perfeita e agradável. E que eu sei que não é fácil, a gente quer lutar contra a tua vontade, a gente quer fazer o que é mais fácil. A gente sempre quer ir pelo caminho mais fácil, mais confortável. Mas que o Senhor, o milagre da nossa vida, o tanto que a tua glória nos permite crescer, ela se faz evidente nas tribulações. E que nós possamos nos permitir passar por essas tribulações de um modo digno. Que hoje eu posso olhar para trás e posso ver, né, esses 10 anos, 6 deles com fibromialgia, 4 com depressão. O que o Senhor fez na minha vida. O que o Senhor me ajudou, o que o Senhor me levantou. O que o Senhor andou ao meu lado, o que o Senhor me carregou. E hoje eu posso testemunhar que o Senhor foi comigo, o Senhor me ajudou. E eu não poderia fazer isso se eu não tivesse passado por isso. Então o Senhor não tirou de mim, o Senhor me permitiu passar por isso. E eu te peço que o Senhor ajude todas essas mulheres, meu Deus, cada uma com seus espinhos específicos que o Senhor não quer tirar da vida delas, né? Alguns o Senhor quer tirar e o Senhor vai mostrar a tua glória tirando, outras o Senhor vai permitir que passe para mostrar a tua glória, levando-as no colo. O Senhor as ajude, o Senhor as abençoe, o Senhor as fortaleça. Abençoe que o Senhor também coloque um fruto no coração delas de levar esse estudo para a sua igreja local. Que elas possam abençoar outras mulheres, que elas não escondam as cicatrizes delas, meu Deus. Mas que o Senhor possa estar usando essas cicatrizes para glorificar o teu nome através dos milagres que o Senhor faz. Muito obrigada por esse estudo, obrigada porque o Senhor me levou ao sebo naquele dia para encontrar esse livro específico. E que eu pude trazer acalento para a vida dessas mulheres, como o Senhor trouxe para mim a cada capítulo desses 20 meses de estudo nesse livro. Perdoa os nossos pecados, meu Deus, que são muitos, e nos ajuda a enxergá-los para que a gente possa se arrepender e mudar de caminho. Em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas e nos dá a perseverança, nos dá a sabedoria para construir os nossos lares para a tua glória. Em nome de Cristo, eu te agradeço por tudo. Amém. Pronto, gente. Então é isso. Eu vou me indo agora, vou colocar esse vídeo no YouTube. Vou tirar a foto do estudo para colocar nas redes sociais. E que o Senhor esteja abençoando vocês. Nos vemos, se Deus quiser, esse próximo fim de semana com o estudo, o tema, né, o tópico de imersão no estudo de Eunice e Lloyd. E depois, no outro fim de semana, o estudo histórico e depois a aplicação pessoal na vida delas, tá bom? Um beijo. Amo vocês em Cristo. Beijo, Aline. Beijo, Dona Wanda. Deus abençoe vocês. Amo vocês em Cristo. Que o Senhor possa estar cuidando e abençoando a vida de vocês, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.